do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, convidamos para compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército, general de divisão Adriano Frutuoso da Costa. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira de Belo Horizonte, ANFIVEB, BH, e curador do Museu da FEB de BH, Marcos Renaud. Excelentíssimo senhor vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE Minas Gerais, desembargador Júlio César Lorenz. Excelentíssimo senhor comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, CIAAR, brigadeiro do ar Alexandre Avelar Leal. Excelentíssimo senhor comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais, capitão de mar e guerra Alessandro de Paula Lima. E excelentíssimo senhor secretário municipal de Segurança e Prevenção da PBH, Márcio Lobato Rodrigues, representando o prefeito municipal de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pela banda de música do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, regida pelo primeiro-tenente Emílio.
Neste momento, solicitamos uma salva de palmas ao ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, Mário Gotardi, que nos honra com sua presença neste evento. Dando continuidade ao evento, gostaríamos de agradecer e registrar as seguintes presenças. Excelentíssimo senhor, líder do PL, deputado Bruno Engler. Excelentíssima senhora, tenente-coronel Cléia Gonçalves Mota, representando a comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, coronel BM Jordana de Oliveira Figueiras, da UDEGAM. E excelentíssimo senhor, assessor especial do Comando Militar do Leste, general de brigada Ramon Marçal da Silva, do coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Polícia Civil, Gilson Rodrigues Rosa, do presidente da Câmara Municipal de Carandaí, Pedro Marconi de Souza Rodrigues. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente, pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Neste momento, assistiremos a um vídeo sobre o Dia da Vitória. 8 de maio de 1945, Dia da Vitória. Há exatos 80 anos, tinha fim a Segunda Guerra Mundial. O dia 8 de maio é dedicado à memória e aos feitos heróicos dos que lutaram em prol da paz mundial. O Exército Brasileiro combateu nos campos de batalha da Europa com a Força Expedicionária Brasileira, composta por mais de 25 mil homens e mulheres. A FEB cruzou o Oceano Atlântico para combater o nazifascismo e defender os ideais de liberdade, democracia e paz mundial, deixando sua marca na história com grande determinação e heroísmo. 462 pracinhas tombaram em solo italiano, um sacrifício que jamais será esquecido. 80 anos da Força Expedicionária Brasileira. Exército Brasileiro, mesmos valores, novos desafios. Com a palavra para seu pronunciamento, o deputado Coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Senhoras e senhores, boa noite. Excelentíssimo senhor, comandante da 4ª Região Militar do Exército, General de Divisão Adriano Frutuoso da Costa, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor, meu amigo, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira de Belo Horizonte, ANFEB-BH, e curador do Museu da FEB de BH, senhor Marcos Renault, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor, vice-presidente e corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Júlio César Lorenz, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor, comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, CIAR, brigadeiro do ar Alexandre Avelar Leal, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor, comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais, capitão de mar e guerra Alessandro de Paula Lima, nossa presença da Marinha em Minas Gerais, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor, secretário municipal de Segurança e Prevenção da Prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lobato Rodrigues, representando o prefeito municipal de Belo Horizonte, Álvaro Damião, demais autoridades citadas, especialmente
ao senhor ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, senhor Mário Gotardi, ao senhor, a minha respeitosa continência nessa noite, todas as honras ao senhor. Muito obrigado pela presença. Liberdade. Liberdade é uma palavra que está na bandeira de Minas Gerais. Liberdade está representada nesse plenário histórico, plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira. Aqui é a casa do povo de Minas Gerais. E nada mais justo do que encerrando esse histórico 8 de maio, comemorando os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. Quando vejo aqui Exército, Marinha e Aeronáutica, nossas Forças Armadas representadas no Brasil de hoje, quando vejo na figura do nosso ex-combatente Mário Gotardi, representando todos aqueles mineiros e brasileiros que há 80 anos atrás retornavam vitoriosos do campo de operações da Itália. Vejo aqui as famílias dos nossos ex-combatentes que representam a presença de cada um deles. Quanto mais distantes ficamos do fato histórico, mais fácil fica enxergar a magnitude do feito daqueles homens e mulheres mineiros. Dentre os 25 mil brasileiros, 3 mil eram mineiros, que hoje a Casa do Povo de Minas Gerais faz valer a honra de dignificar essa palavra que todos nós temos que devolver a cada um deles, que é gratidão. Gratidão é a memória do coração. E quando hoje, em tempos de paz, olhamos para quase um século atrás, não conseguimos ter a dimensão do que esses jovens deixaram o solo brasileiro e foram para os campos da Itália lutar contra um inimigo que nem eles mesmos imaginavam o que eram. Mas levavam consigo valores que até hoje são inegociáveis para o nosso Exército brasileiro. A abnegação, a disciplina, o respeito e o amor ao Brasil. Cada um dos nossos pracinhas que tombaram no campo da Itália, deixaram lá a certeza de que representavam uma nação fadada na sua luta pela liberdade. Liberdade, uma palavra que será sempre cara, especialmente para nós, homens e mulheres, 77 deputados estaduais que ocupam cada uma das cadeiras desse plenário. Quando, no ano legislativo, cada deputado tem direito de fazer uma homenagem por ano. E quando solicitado pelo comando da 4ª Região Militar, não tive dúvidas nenhuma que na quinta-feira, 8 de maio de 2025, estaríamos aqui reverenciando aqueles que deverão ser eternamente reverenciados. Nossos verdadeiros heróis. Cultuando isso, seja entre a família, entre a sociedade, mas especialmente entre a juventude, estaremos cultuando aqueles que quem não pediu nada em troca, entregou a sua vida pela pátria em busca de um valor maior, que é a nossa liberdade. Muito feliz, General Frutuoso, hoje, de o senhor, como nosso comandante do Exército Brasileiro em Terras Mineiras, poder aqui, junto com o senhor Marcos Renault, representar todos os brasileiros e brasileiros que, irmanados, recebem essa homenagem no dia de hoje. Não somente aqueles que lá estiveram, mas o nosso legado
e o nosso compromisso é também com aqueles que virão depois de nós. Quando eu disse, no início da minha fala, que esse plenário representa o bastião da liberdade e que Minas Gerais tem na sua bandeira esse lema da liberdade, ainda que tardia, nós estamos conscientes que o momento presente nos exige cada vez mais disciplina, resiliência e a certeza de que a verdade, o patriotismo, o respeito às instituições e a democracia deverá sempre perseverar e prevalecer em terras mineiras e brasileiras. Minas Gerais sempre teve o seu primeiro compromisso com a liberdade. E é assim que eu termino as minhas palavras, honrando a cada um dos familiares dos pracinhas aqui presentes e a todos vocês, homens e mulheres, fardados de hoje e de sempre, sabendo que jamais irão prescindir de termos em nosso país uma força armada que preza pela disciplina e que luta pela liberdade. Vamos juntos, nada resiste ao trabalho, Brasil acima de tudo, e a cada um de vocês a minha melhor continência. Muito obrigado. Neste momento, o deputado Coronel Henrique, neste ato, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, fará a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem aos senhores comandante da 4ª Região Militar do Exército, general de divisão Adriano Frutuoso da Costa, e ao presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira de Belo Horizonte, ANVIFEB-BH, e curador do Museu da FEB de Belo Horizonte, Marcos Renault. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: o fim da Segunda Guerra Mundial trouxe ao mundo uma esperança, abrindo caminho para que a opressão e a intolerância dessem lugar à fraternidade e à solidariedade entre os povos. O Brasil, ao enviar à Itália seus bravos combatentes para defender a paz e os ideais democráticos por meio da Força Expedicionária Brasileira, FEB, contribuiu decisivamente para o encerramento de um dos períodos mais trágicos e tenebrosos da humanidade e escreveu seu nome na história. Após tantos anos, o Dia da Vitória continua nos inspirando a lutar pelo respeito mútuo e a resistir com determinação a qualquer forma de autoritarismo. Ao celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais reconhece o valor combativo e o exemplo de abnegação dos heróis da FEB e reafirma seu compromisso com a paz, desejando que a memória desse dia continue a guiar nossas escolhas na construção de uma sociedade cada vez mais justa e livre. Belo Horizonte, 8 de maio de 2025. Deputado Tadeu Leite, presidente.
Ouviremos agora os senhores homenageados desta noite. Convidamos para seu pronunciamento o senhor presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira de Belo Horizonte, ANFIFEB, de BH, e curador do Museu da FEB de Belo Horizonte, Marcos Renaud. Boa noite a todos. Quero fazer uma referência especial ao Coronel Henrique, que abriu essa casa para que a gente pudesse homenagear os heróis brasileiros que lutaram pela paz, pela liberdade, pela democracia, 80 anos atrás. Quero agradecer também ao Coronel Ciurini pelas suas ações para que isso tudo pudesse acontecer. Cumprimentar o General Frutuoso, comandante da 4ª Região Militar, o vice-corregedor regional eleitoral do Tribunal Regional de Minas Gerais, TRE, o desembargador Júlio César Lourenço, o comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, CIAR, brigadeiro do ar Alexandre Avelar Leal, comandante da Capitania dos Portos de Minas Gerais, capitão de mar e guerra Alessandro de Paula Lima, secretário municipal de Segurança e Prevenção da Prefeitura de Belo Horizonte, senhor Márcio Lobato Rodrigues, e, em muito especial, o nosso homenageado da noite, o senhor Mário Gotardi. Muito bem, eu vou ser breve, porque eu teria muita coisa para dizer, porque essa história da vitória do Brasil encerra inúmeras histórias de heroísmo do nosso povo. No princípio dos anos de 1940, o povo brasileiro se viu aviltado com os ataques aos navios brasileiros feitos por submarinos italianos e alemães. Mais de 30 navios brasileiros foram postos a pique. 1.474 brasileiros morreram em consequência disso. A nossa Marinha de Guerra foi a principal vítima dessas ações. Perdemos inúmeros marinheiros. Isso tudo fez com que o Brasil se indignasse. O povo brasileiro foi às ruas exigindo uma resposta do governo que custou a vir. Custou, por quê? Porque o Brasil tendia entre os acordos firmados com o lado alemão e o lado dos aliados. Não porque tem gente que gosta de falar que nós tínhamos uma tendência fascista, uma tendência nazista. Isso não tinha. O que nós tínhamos aqui, nós tínhamos um Estado ditatorial, o presidente era o Getúlio Vargas, e que qualquer um de nós, naquela época, teria o mesmo sentimento. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, foi à bancarrota. O povo alemão, para comprar um pão na padaria, e o que eu vou falar agora não é uma figura de linguagem, é uma verdade, levava quase que um carrinho de dinheiro para comprar. A inflação era altíssima. E, de uma hora para outra, aquele país aparece no cenário mundial, reaparece no cenário mundial como uma superpotência. É um case de sucesso. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali, mas isso veio trazer realmente consequências danosas. Bom, o Brasil não optou por alinhar-se com os regimes nazistas e fascistas da Europa. O Brasil, depois dos ataques sofridos por submarinos, volto a repetir, italianos e alemães, veio, então, a se aliar aos países Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e outros que compuseram os aliados, assim chamados, contra os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Muito bem. O povo brasileiro exigindo que o comandante máximo, o presidente da nação, foi para a rua e criou-se aquele até o dito de era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir à guerra. Pois bem, o Brasil foi à guerra. Foi à guerra e a cobra fumou. 25 mil homens, como bem disse o Henrique,
saíram daqui para lutar do outro lado do oceano, lutar na Itália. Aí tem gente, o que nós fomos para lutar na Itália? O que nós tínhamos a ver com a Itália? A Itália era a nossa inimiga. Tem muita gente, olha, no museu a gente recebe professores ainda, que falam, olha, o Brasil entrou na guerra porque foi obrigado pelos aliados que afundavam os nossos navios para a gente tomar uma posição contra os países do eixo. Mentira. Aquele que quiser comprovar o que eu estou dizendo, basta mergulhar no nosso litoral. Jazem submersos 11 submarinos inimigos nas nossas águas territoriais. Muito bem, o Brasil foi à guerra, 25 mil homens, 25.334, para ser exato. Dentro desse pessoal estavam 73 voluntárias enfermeiras que saíram daqui para cuidar dos nossos homens e também dos nossos aliados. Os norte-americanos falaram para o comando brasileiro, olha, vocês têm muito negro na tropa e nós não vamos atender os seus negros. Muito bem. Então, as nossas enfermeiras foram para atender não só os nossos negros, como também atender os negros deles. Houve casos na guerra, como é que a ignorância, o racismo, fazem com que a pessoa vá à morte. Uma vez, em Bastogne, o Brasil não lutou lá, durante a Batalha do Bulge, os norte-americanos estavam em Bastogne, que estava sendo bastante bombardeada pelos alemães, e havia um hospital na cidade. E naquele hospital tinham 2 enfermeiras, uma branca e uma negra, uma congolesa belga. Muito bem, uma vez que o hospital foi bombardeado, a enfermeira branca morreu, sobrou apenas a enfermeira negra. Chegou um soldado norte-americano em estado crítico, estado de choque, beirando a morte, e quando ela foi dar atendimento, ele falou, não, você não bota a mão em mim, você é negra. Chamaram o médico tentou fazer com que o cara mudasse de ideia, e ele falou, não bota a mão em mim. Ele morreu por ignorância, morreu por racismo. Nós somos rigorosamente iguais. A cor não diferencia ninguém, nós somos seres humanos. E o Brasil deu aula disso lá. O Brasil não foi para lá, gente. Quando eu falo isso, eu falo com muita paixão. Eu me apaixonei pela história da FEB há mais de 50 anos. E quando eu falo isso, eu falo porque, durante a guerra, o brasileiro, o oficial brasileiro, o soldado brasileiro, negro, branco, japonês, índio, descendente de alemão, descendente de italiano, sentavam um do lado do outro para comer junto. Os norte-americanos não entendiam isso. Acabada a guerra, nós passamos a ser até case. Vieram comissões norte-americanas para estudar como é que era a questão de relacionamento entre as raças do Brasil aqui, né? E o Brasil foi bem nisso aí. Seria ufanismo falar que nós saímos daqui para ganhar uma guerra sozinha. Nós fomos lutar num teatro de operações que era secundário. Naquela época, o principal teatro de operações era a invasão da Alemanha. Mas para que ela pudesse acontecer, precisava de gente segurando os alemães em outro lugar. E assim nós fizemos na Itália. A guerra na Itália não foi moleza, não. Na guerra na Itália, eu estou voltando de lá agora, no sul da Itália, desde a invasão da Sicília até a tomada de Roma, morreram 105 mil norte-americanos. Então, é uma guerra que, na Itália, participaram dezenas de nações para tomar o Monte Cassino, que o brasileiro não lutou lá não, mas para tomar o Monte Cassino foram necessários forças de 9 nações. E o Brasil estava na Itália, o Brasil assumiu uma posição de ataque perante uma defesa que já estava instalada lá durante muito tempo, na linha gótica, que fica na altura da Emília-Romana, nos Apeninos da Itália, e fez bonito. Fez bonito. Nós fizemos, como o Henrique bem disse, mais de 20 mil prisioneiros. E nós tivemos heróis que poderiam instruir qualquer filme norte-americano. A Broadway podia pegar, por exemplo, a história. Vou falar o sargento Max Wolff. E aqui eu estou vendo o professor Átila, que o pai dele estava lá na oportunidade que o Max Wolff morreu. Estou vendo a família do capitão Medrado ali, que tomou 13 tiros em Abetaia. Então, gente, nós temos história de heroísmo
para dar, vender e jogar fora. Agora, nós não podemos nem vender nem jogar fora, porque, poxa, é a nossa história. Eu vou ler para vocês uma nota que foi publicada em 1995, no estado de Minas, por um jornalista, que não vale a pena falar o nome, mas olha para vocês verem o absurdo, e a importância da que a gente está aqui hoje, a importância da gente estar celebrando a vitória, celebrando a memória dos nossos heróis e renovando o nosso compromisso dessa história não ser esquecida. Eu vou ler a mensagem, a nota. Vitória. O Brasil chegou ao cúmulo de participar das comemorações do chamado Dia da Vitória, que simbolicamente festejaria a derrota das tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas nacionais realmente estiveram lá, só que deram tiros, a maioria sem boa pontaria, contra batalhões de alemães quarentões que pensavam estar lutando contra norte-americanos. Transformamos-nos jornalisticamente em heróis, sem selos. Quem foi herói naquela guerra foram os russos e ingleses, e os alemães. Essa é a nota que foi publicada no jornal. Quem leu essa nota e não ouve, criou a possibilidade da pessoa ouvir o direito de resposta que nós, da associação, exigimos do tal camarada, ficou com isso aqui. Carregou isso aqui para o resto da vida. Multiplicou uma história completamente equivocada para os outros, né? Essa pessoa até, ele colocou lá um pedido de desculpa, não à altura do que ele tinha dito, mas a associação achou por bem, para não criar mais polêmica, largar o assunto para lá. Mas é isso aqui, gente. Tem gente que critica a Força Expedicionária Brasileira com todo o heroísmo, com tudo de bom que ela proporcionou e que trouxe para nós como exemplo, garantindo ao nosso povo viver em liberdade, paz e democracia. A data de hoje é muito importante como renovação desses nossos compromissos. Nós devemos ser multiplicadores dessa história. Eu não tenho pai, não tenho tio, não tenho avô que tenha lutado na guerra. Depois eu descobri que eu tinha um primo longe, que foi um dos caras que subiu, tomou e manteve o Monte Castelo no dia 21 de fevereiro de 1945. Mas a minha paixão pela FEB é porque eu vejo nesses homens humildes, homens que saíram daqui determinados a trazer o que nós precisávamos, que era o resgate da nossa honra. E assim foi feito. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a essa casa de estar abrindo aqui hoje essa oportunidade de a gente lembrar os nossos heróis, a gente comemorar a nossa vitória e lembrar que o povo brasileiro todo, não só os pracinhas que foram para a Itália, nós todos os brasileiros tivemos empenhado na vitória e na luta contra o inimigo. Todo o povo brasileiro se esforçou, foi submetido a vários tipos de racionamento de combustível, de gás, de manteiga, de carne, de café. As mercadorias chegavam aqui no Brasil num preço caríssimo, porque não tinha navio que quisesse trazer suprimento para cá, porque corria o risco de ser afundado. Com isso, o seguro dos navios subia muito, o preço subiu demais. O povo teve que se adaptar a isso tudo, teve que se adaptar a normas de segurança. Agora mesmo, poucos meses atrás, o edifício Acaiaca abriu o subsolo, que era utilizado como abrigo de bomba, conforme determinou uma lei que o presidente Getúlio Vargas promulgou naquela época. Gente, o povo brasileiro tem muito valor. 60 mil homens e mulheres, chamados soldados da borracha, saíram de suas casas e se embrenharam nas florestas do Amazonas para tirar borracha. Numa determinada época da guerra, num estágio da guerra, a Indochina, hoje, Vietnã, aquela área de lá, que era o maior produtor de borracha do mundo, esteve sob ocupação japonesa. Então, os aliados ficaram com o risco de ter a guerra paralisada por falta de borracha, por falta de pneus e tudo. Os norte-americanos, então, nos pediram, e foi composto esse contingente de 60 mil homens e mulheres, que muitos deles andavam 1.500, caminhavam,
1.500 quilômetros da sua residência até o lugar de extração da borracha. E nós conseguimos extrair muita borracha. Não foi o suficiente para a demanda mundial, mas estava lá o nosso povo. Desses 60 mil, 30 mil jamais voltou para suas casas. Exército, Marinha e Aeronáutica também estiveram aqui presentes na defesa do nosso litoral, fazendo patrulhamento marítimo e aéreo. 180 mil homens do Exército tiveram de norte a sul, evitando que submarinos inimigos viessem a ser abastecidos aqui, porque nós tínhamos aqui a quinta coluna. Mas é isso, eu já falei muito, eu quero saudar mais uma vez o nosso veterano e agradecer ao Henrique pela abertura desse espaço para ele poder falar sobre a vitória do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Fato digno de ser lembrado, não só hoje, mas para sempre. Muito obrigado. Convidamos para seu pronunciamento o excelentíssimo senhor comandante da 4ª Região Militar do Exército, General de Divisão Adriano Frutuoso da Costa. Quero saudar a todos com o meu mais profundo boa noite e um sentimento aqui de dever cumprido pelos nossos pracinhas. Inicio aí com o nosso deputado Coronel Henrique, fazendo uma referência muito especial, Coronel Henrique, nosso deputado, por o senhor ter permitido que nós tenhamos esse momento inefável, um momento que nos traz lembranças, faz com que pessoas tenham esperança de, olhando o que foi feito na Segunda Guerra Mundial, por pessoas simples, que eu arrisco a dizer, com certeza de acertar, que fizeram coisas extraordinárias no nosso teatro de operações europeu. Muito obrigado por permitir que tenhamos esse momento. O nosso Marcos Renault, que deu para nós aqui uma aula de história com detalhes interessantes. O brigadeiro Avelar e o nosso capitão de Marinha de Guerra, Alessandro, que mostra claramente a união das nossas Forças Armadas, representados aqui pelas 3, Exército, Força Aérea, Marinha do Brasil, que representam aqueles pracinhas que, em 1944 e 1945, muitos deles deram a vida pela nossa pátria, pelos ideais de liberdade e democracia. O Senta-Pua e os marinheiros singrando os mares. Márcio Lobato Rodrigues e, como não poderia deixar de ser, fazer uma referência muito especial, que desde manhã nos acompanha, o nosso ex-combatente, pracinha, senhor Mário Gotardi. Muito obrigado pela presença. Começamos o dia de hoje lá no 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, Batalhão Lomas Valentina, com a presença de inúmeros convidados, com a nossa tropa disposta, fazendo a nossa homenagem àqueles que lutaram no campo de batalha europeu. E estamos agora à noite aqui, nesse momento, como eu disse, diferenciado, um momento que nos permite abrir a mente e olhar com esperança o nosso país, fazendo essa homenagem aos nossos pracinhas. E uma referência, eu fiquei extremamente satisfeito e feliz quando comecei a cumprimentar pessoas, familiares dos nossos ex-pracinhas. Eu gostaria de pedir a todos uma salva de palmas, não só para o nosso Mário Gotardi, mas para os familiares que estão aqui hoje representando aqueles que deram a vida e que se sacrificaram no campo de batalha europeu. Por favor.
Eva. Isso deixa para todos nós uma grande lição, né? A história, ela transcende as gerações. Coisa maravilhosa tê-los aqui. Eu passarei a leitura da ordem do dia que o Exército Brasileiro elaborou para o dia de hoje, mas antes disso, eu vou quebrar o protocolo. Coronel Henrique, se o senhor me permita, depois o senhor pode me punir se for julgar que é o caso, mas eu queria fazer uma homenagem a todos os nossos pracinhas, aos familiares, a nós todos que estamos aqui, com o brado da nossa tropa, o brado da nossa tropa que traz nele a essência do nosso compromisso com a nossa pátria. Então, vou convidar os meus subordinados e aqueles que quiserem participar para bradar conosco aqui, homenageando o Sr. Mário Cottardi e todos aqueles que participaram lá na década de 40 nesse combate em terras europeias. Tropa, Brasil! Feito isso, passo a leitura da ordem do dia. Neste dia solene, em que o mundo comemora os 80 anos do término da Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro rende a mais profunda homenagem aos bravos combatentes que, com inigualável coragem e sacrifício, lutaram pela paz e pela democracia nos campos de batalha da Europa. O dia 8 de maio de 1945 gravou-se, indelevelmente, na história da humanidade como o marco do triunfo das forças aliadas sobre a tirania e a opressão no regime nazifascista. Nesta data, celebramos não apenas o fim do confronto mais devastador que o mundo testemunhou, mas também reafirmamos o nosso compromisso inabalável com os princípios e valores pelos quais heróicos e anônimos soldados deram suas vidas. O Brasil teve participação efetiva nesse conflito global. Fomos a única nação latino-americana a enviar tropas ao teatro de operações europeu, a fim de contribuir para o restabelecimento da paz mundial, um fato que enche de orgulho os brasileiros, em especial cada integrante do nosso Exército. A Força Expedicionária Brasileira, FEB, composta por cerca de 25 mil militares, oriundos de todos os rincões de nossa pátria, escreveu com sangue, suor e valentia algumas das páginas mais gloriosas de nossa história militar. As façanhas da FEB na campanha da Itália são os testemunhos eloquentes da bravura e da competência de nossas forças. Desde o desembarque do primeiro escalão, chefiado pelo general Zenóbio da Costa, em julho de 44, até as derradeiras batalhas de abril de 1945, nossos soldados enfrentaram condições adversas e um inimigo aguerrido com determinação inabalável. Após um breve período de aclimatação, a Força Expedicionária Brasileira, sob a liderança do general Mascarenhas de Moraes, iniciou as operações, substituindo unidades norte-americanas na desafiadora linha gótica. A partir daí, os combates se sucederam e as primeiras conquistas foram assinaladas. Massarossa, Camaiore, Monte Prano e Fornace foram determinantes para a consolidação de posições estratégicas, preparando o terreno para futuras ofensivas aliadas. No prosseguimento, a tomada de Monte Castelo, em 21 de fevereiro de 1945, foi um dos mais notáveis feitos de nossas armas. O terreno inóspito e o intenso fogo inimigo exigiram que nossos pracinhas atuassem com bravura inigualável para alcançar o topo da elevação. Esse êxito abriu caminho para o avanço aliado rumo a Bolonha. As vitórias subsequentes em Monte Belvedere, Castelnuovo, La Serra e Montese foram seguidas pela audaciosa manobra que resultou na rendição da 140ª Divisão da Infantaria Alemã, da Divisão Italiana Bersaglieri e de integrantes da 90ª Divisão Panzer, em Fornovo de Taro. Esse último feito consolidou a reputação da nossa querida Força Expedicionária Brasileira como uma força de combate de primeira linha, culminando com a captura de aproximadamente 20 mil soldados inimigos e a apreensão de um vasto arsenal bélico.
O legado da FEB e de todos os brasileiros que atuaram nesse conflito mundial transcende o âmbito militar e evoca constantemente a importância de permanecermos vigilantes na defesa dos valores democráticos e de liberdade. Neste dia da vitória, ao reverenciarmos todos aqueles que combateram no maior confronto da história dessa humanidade, renovemos nosso compromisso com os mais elevados ideais de nossa nação e com os princípios do invencível Exército de Caxias. Que o exemplo de coragem, determinação e amor à pátria de todos os integrantes da FEB continue a nos inspirar em nossa missão de servir e proteger o Brasil. Salve a Força Expedicionária Brasileira, viva o Dia da Vitória, muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. Com a palavra, o deputado Coronel Henrique, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite. Estamos próximos do encerramento. O presidente dessa casa, deputado Tadeu Martins Leite, solicitou que eu fizesse aqui a leitura de um pronunciamento especial para essa data, mas antes de iniciar esse pronunciamento, eu gostaria aqui de agradecer e registrar a presença do deputado Bruno Engler, líder da bancada do meu partido, do PL, que nos prestigia nessa noite tão importante. Agradecer todos aqueles que acataram o meu convite, diversos amigos aí nas galerias, veteranos do Exército Brasileiro. Vejo aqui os nobres vanguardeiros, lá do 12, diversos outros que, com a sua presença, dignificam a casa do povo mineiro nessa noite tão especial, nessa noite em que a presença da FEB, a presença da família da FEB, reforça, como disse aqui meu amigo Marcos Renault, os nossos compromissos com o Brasil. Faço agora o pronunciamento do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Leite, nessa reunião especial para comemorar os 80 anos do Dia da Vitória. Há 80 anos, o mundo assistiu ao término da Segunda Guerra Mundial, com a rendição dos alemães, após os aliados dominarem as forças do eixo, marcando um momento único da história da humanidade. Um triunfo que teve participação concreta do nosso país. Hoje, as celebrações em honra do Dia da Vitória são reiteradas neste evento, no qual a Assembleia Legislativa de Minas Gerais homenageia especialmente os ex-combatentes mineiros que integraram a Força Expedicionária Brasileira. Durante a Grande Guerra, 25 mil brasileiros, incluindo um grupo de enfermeiras, desembarcaram em Nápoles. Muitos deles eram voluntários movidos pelo idealismo e pela coragem. Deste total, 3 mil eram mineiros. Enfrentando o inverno de até 20 graus negativos, nossos expedicionários não se intimidaram, vencendo perigosas batalhas com grande bravura, sendo que a tomada de Monte Castelo se deu exclusivamente com tropa e comando brasileiros. Estes verdadeiros heróis nacionais, movidos pelo patriotismo e o conhecimento da causa que defendiam, têm sido, desde então, reconhecidos mundo afora pela disciplina, pelo sacrifício e pela coragem. Aos sobreviventes e a todos os seus companheiros de armas que se foram, tanto na guerra como nos anos posteriores, prestamos o nosso máximo respeito e expressamos a nossa gratidão por terem mostrado ao mundo o valor e a honra das Forças Armadas Brasileiras,
protagonista desta vitória que ecoa nos séculos. Muito obrigado, deputado Tadeu Martins Leite. Antes de passarmos aqui para... Antes de caminharmos aqui para a fase final, em que teremos uma apresentação da nossa banda de música, eu quero dizer, de forma informal, General Frutuoso, que nesse meu 7º ano do meu 2º mandato aqui nessa casa, é sempre muito bom termos a oportunidade de, nessas sessões especiais, e assim eu tenho feito desde 2019, abrir espaço para essa parcela da nossa sociedade que, às vezes, muitas vezes, é alijada desses ambientes políticos. Como primeiro-coronel do Exército Brasileiro, que exerce o cargo de deputado estadual aqui em Minas Gerais, fica aqui a minha convicção e a minha certeza de que, quando vemos homens e mulheres fardados, estamos vendo a nossa sociedade fardada. É muito bom ter a oportunidade de, representando cada um dos 22 milhões de mineiros e mineiras, que aqui têm seus representantes, representar aqueles que muitas vezes atuam de forma anônima e silente, como foram os nossos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira. Saio daqui também, general, nessa noite, com a certeza da missão cumprida em reverência à memória dos nossos eternos combatentes da Segunda Grande Guerra Mundial. Muito obrigado. Após o encerramento regimental, ouviremos a banda de música do 12º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, regida pelo primeiro-tenente Emílio, que apresentará as seguintes músicas: Maria Maria, de Milton Nascimento, Anunciação, de Alceu Valença, e Canção do Expedicionário, de Guilherme de Almeida, e Espartaco Rossi. Faço agora o encerramento formal para depois ouvirmos a nossa banda de música. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 12, às 19 horas, destinada a homenagear a senhora Marina Helena Lourenço Fernandes Silva, pelo seu legado e pela fundação do Conservatório Estadual de Música Lourenço Fernandes e da Faculdade de Educação Artística, atual Departamento de Artes da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Levanta-se a reunião.
convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos juntos a canção do expedicionário. Agradecemos a apresentação e desejamos a todos uma boa noite.